Cuidar, focado no bem-estar dos seus colaboradores e família. Por planos a partir de R$ 109,53, você pode contar com a maior rede de assistência médica da região, recursos próprios com tecnologia de ponta, além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 2 de maio de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Hoje, sexta-feira, dia 2, não é segunda-feira, a gente tá com cara de segunda, né? Enfim, mas vamos ao trabalho. Parabéns aí a todos os trabalhadores. Ontem não tivemos o Folha no Ar, mas tivemos nossa programação normal, fizemos aqui nossas homenagens aos trabalhadores, reforçamos hoje, né, a todos os trabalhadores um abraço especial, né, no dia do trabalho, nessa semana especial do trabalhador. São 7h07 em Campos, estamos ao vivo já pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV e, claro, boa parte desse conteúdo produzido aqui com essa conversa, que tenho certeza maravilhosa e abençoada no dia de hoje, vai estar também amanhã no Jornal Impresso Folha da Manhã, no portal Folha 1, enfim, em todos os canais aí para você acompanhar da melhor maneira que lhe convier.
Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos às principais informações. A gente começa com a previsão do tempo. Esfriou um pouco aí essa manhã, né? A temperatura caiu aqui, pelo menos em relação a estado do Rio, né? A gente já sente um pouco mais de frio aí, logo quando cai a mínima. A mínima caiu para 18 graus. Vinha numa série aí de 20, 22, 21... caiu para 18 graus, a máxima prevista hoje é de 27 graus, agora faz 20 graus aqui no centro de Campos. Na bancada hoje com Aloysio Abreu Barbosa, temos o prazer de receber e vamos conversar já com Dom Roberto Ferreira Paz, bispo diocesano da Igreja de Campos, né, da ala mais progressista, se é que posso. Enfim. Daqui a pouco ele vai explicar. Somos progressistas e conservadores de acordo com o tema. Boa. Eu acho que. E eu já falou Tradicionalista. E nosso glorioso e querido também Dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. Tradicionalista? Vamos saber daqui a pouco. O tradicionalista de tênis e o progressista de sapato. Olha só, o Basics. O modernismo da Igreja Católica que tanto o Papa Francisco pregou e trabalhou. A diversidade. Não é? Olha que legal. Complementaridade. Bem observado, Luiz. Detalhes são importantes nesse contexto. Bom, mas sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença dos senhores. Vou só pedir rapidamente para a gente passar aqui no portal folha1.com.br, atualizar algumas informações e a gente conversar sobre temas importantíssimos. Todo o conclave, toda a eleição para a escolha de um novo bispo, ela é de um novo Papa. Obrigado. Que é bispo também. É o bispo de Roma. Que é verdade. Que é padre, né? Que é um santo padre também, assim como os senhores. E toda eleição me envolve, assim, sai muito além dos muros do Vaticano, na verdade, né? Vai muito além disso. Vamos falar sobre o legado do Papa Francisco, alguns legados aí para a ala conservadora da igreja, aquela mais, de fato, assumidamente conservadora. Ele foi muito além do que deveria. E já para a ala progressista, aquela que se considera mais progressista, ele poderia ter ido mais além ainda. Teve momentos assim importantes. Ele, entre outras coisas, combateu muito veementemente a corrupção, né? Precisava, e ele fez, e ele conseguiu fazer aquela reforma na Cúria. Mexeu em feridas sérias no Banco do Vaticano. Só rapidamente falando, ele fechou 5.000 contas que existiam lá. Enfim, teve mudanças importantes e que a gente vai, evidentemente, deixar que vocês tragam, que para gente que é fiel é uma coisa, mas para vocês que estão dentro da igreja é outra, e aí, né, é o comportamento de cada um que a gente quer ouvir. Vamos falar sobre essa questão da tolerância zero dele com os abusos sexuais, o abraço assim simbólico que ele deu à comunhão dos divorciados, também a bênção aos gays, aos casais gays com limites, mas ele concedeu, enfim. Tem uma série de avanços aqui. Sobre essa questão de mundo digital que a gente falava aqui agora, e modernidade, ele também avançou muito, a igreja avançou muito nessa questão. E a gente fala sobre o Jorge Mário Bergoglio, argentino, que foi eleito em 2013, logo após a saída do Bento XVI, né? E ele eleito com 115 votos naquela eleição. Teve uma dificuldadezinha porque ele tinha a questão da idade e tinha a questão de não ter um pulmão, né? Uma parte de um pulmão. E o pessoal questionava muito isso, os cardeais na hora da eleição também. Bom, vamos falar sobre todos esses detalhes agora e logo a seguir
o conclave para o novo Papa, os nomes e os desafios da igreja e, por fim, a projeção das eleições a presidente, governador, senador e deputados. Quase que o nosso conclave aqui no Brasil, que acontecerá em 2026, de que forma isso também afeta aí a igreja e a vida dos fiéis. Mas muito obrigado, sempre honrado e feliz com a presença dos senhores aqui. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, também com a vacina para a gripe, especial para os idosos. Tem uma proteção muito mais duradoura, proteção máxima aí contra a influenza. Essa é a Influelda, que ela é para os idosos. Eu não tomei dela, até porque está muito longe de chegar lá ainda. Sim. Mas já está disponível Não, da clínica vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Eu tomei a influenza comum, né, para jovem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Não ri não, do Roberto. Você não é uma criança? Então, os invejosos vão falar que eu pinto o cabelo, mas é tudo inveja, nada de pintar cabelo. Eu sou invejoso ainda. Bom, 7h14. Vamos lá, rapidamente então ao portal folha1.com.br, destaque aqui para a gente acompanhar as últimas informações. Sindicato dos Hospitais alega atrasos de 100 milhões e Prefeitura diz que está em dia. De acordo com o Sindinorte, o atraso dos repasses se acumularia desde 2016. Secretaria de Saúde diz que não há comprovações de dívida da atual gestão. Prefeitura descarta demolir fachada do Museu Olavo Cardoso na próxima semana. Houve uma reunião que cogitou essa possibilidade. Quissamã condenada pela falta de preservação do complexo de Machadinha. Ato contra insegurança nas plataformas acontece no heliporto do Farol. Sindipetro NF alerta para falhas de segurança. Morre Nana Caymmi, uma das vozes mais emblemáticas da MPB. Nana estava internada para cuidar, né, da sua saúde numa clínica no Rio de Janeiro desde agosto do ano passado. Campos tem 176 mil pessoas empregadas, segundo dados do IBGE. Carreta tomba poste de luz na Arthur Bernardes e trânsito fica congestionado. Nova tabela do Imposto de Renda de 2025 entra em vigor já a partir desta quinta-feira, desde ontem. Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar a Collor. E para fechar, Vladimir busca reajuste do custeio do SUS no Ministério da Saúde. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu começar aqui da minha posição de direita da frente e trazer o bom dia do Dom Roberto Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos. Sempre uma satisfação, uma alegria, né, recebê-lo aqui em nossa casa, em nosso Folha no Ar. É um hábito salutar, fraterno, dialogar assim com os meios de comunicação, especialmente a Folha da Manhã. Muito obrigado pela presença do senhor. Bom dia, sua bênção. Deus abençoe e te guarde. Amém. Meu querido Dom Fernando Rifano. Dom Fernando é meio que sócio da Continental, você sabe, né? Eu não sabia disso. É o que, Dom Fernando? Eu vou cobrar os dividendos.
Sócio honorário. Sócio. Mas também, Só- se vai à falência, o senhor vai também. Aí, meu amigo, se depender da nossa fé e das nossas orações, nós estamos reforçados com ele. Dom Fernando, e eu falo sócio assim, carinhosamente, claro, evidente que eu não sei quantos anos, mas Beta, que é muito mais velho do que eu, sabe que é da Continental da 13 de maio, eles trabalharam juntos lá na Continental na 13 de maio. O senhor não era... já era nascido. Dom Fernando, bom dia, bem-vindo. Sempre muito bom, alegria recebê-lo aqui, a sua bênção. Bom dia a todos aí, bom dia, Dom Roberto, Bom nosso dia. especial, nosso irmão aqui. Bom dia, Luiz, bom dia a todos aí da bancada. E bom dia a todos os nossos ouvintes, né, que estamos juntos. E é uma surpresa e é bom de estar sempre aqui, né? Trocar ideias, falar, explicar um pouquinho, na medida do possível, né? Porque a gente não sabe tudo, mas pelo menos algumas coisas a gente sabe. De fato, eu sou antigo aqui da Folha. Eu fui convidado pelo Andral, que é o antigo dono da Continental. Lá fazia o programa da Ave Maria, isso há mais de 30 anos, né? Eu fazia o programa da Ave Maria, lá na Continental, e depois continuamos. 2025 mesmo. Tem mais de... Tem uns 40 anos. Tem uns 40 anos isso. Tem? Acho que é desde 80, na década de 80, né? Tem. Vai para A oração do Ângelos, 18 Oração horas. do Ângelo, 18 horas. Ângelo Marcos, que anunciava, né? É verdade. Marcos, Ângelo Marcos. Quando estava bem, né? Ele conseguia anunciar. Anjinho, assim, etilicamente. Bom, meu amigo Ângelo. Vai morrer seu amigo. Olha! Caldeirinha. Não, Caldeirinha de casa, Caldeirinha parceira. Mas, deve ser. sim. Caldeirinha. Então, há muito tempo que eu não vejo o Ângelo Marcos, mas... Uma voz bonita, né? Bom, nossa, consagrado. É como o Janino Sossai, aquela voz bonita que tinha, né? Sim, também. Juntos. Hoje, saudoso Janino. Saudoso Janino. Bom, e deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa para a gente abrir esse programa. Eu vou pedir só ao Aloysio para registrar, o Aloysio, nos seus comentários iniciais aí, a passagem, a morte da Nana Caymmi, que aconteceu ontem e, assim, uma das maiores cantoras da música brasileira, da música popular brasileira. Com certeza deixa aí um legado gigante para a nossa cultura, para a nossa música. Bom dia, Aloysio, bem-vindo aí ao Folha no Ar, sempre bom contar com você aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Dom Roberto, bom dia, Dom Fernando. Reforço o pedido da bênção de ambos aí para nós, para o programa. Bom dia, sobretudo você que nos acompanha aí pelo streaming, como telespectador, que nos está ouvindo no carro agora, indo trabalhar, levar o filho à escola. Passo bom dia aos motoristas de aplicativo, taxistas, professores, pais de alunos. A perda de Nana foi, assim, considero Nana uma das maiores cantoras que o Brasil já teve. Patamar, assim, de Elis Regina, de Lisete Cardoso, né, de Cássia Eller. Nana foi uma das grandes do Brasil, né? Filha de Dorival Caymmi, irmã de Dori e Danilo, né? Família toda musical, todos eles enveredados pela música. Ela foi casada com Gilberto Gil, uma época, a Nana. Ficou, nos últimos tempos, meio polemizada. Nana era conhecida por ter um temperamento muito forte, né? E ela ficou, nos últimos tempos, meio estigmatizada no meio, porque Nana era bolsonarista. Era apoio ao Bolsonaro. Então, e o meio artístico é majoritariamente esquerda, né? Então ela foi... Ela só não foi mais isolada porque ela é Nana Caymmi. Se ela fosse outra pessoa, ela seria mais isolada. Como ela é Nana Caymmi, mas ela foi muito estigmatizada nos últimos anos pela opção política dela. O que eu acho um erro, independente da posição política minha, deve ser livre para passar pela sua política que você quiser, isso não altera o seu talento quanto artista, né? É uma voz grave, uma voz assim que vinha das entranhas do que ela cantava, né? É literalmente uma grande intérprete. Eu acho que perde muito o Brasil. Minha opinião pessoal, acho que essas cantoras, eu acho que
Pode botar Gal Costa também nessa lista, Maria Bethânia, né? Mas ela tá ali, Elis, com Elisete, com Cassaélia, com Gal Costa. Ela tá nesse patamar, né? Enfim. E só antes de começar em relação aos hospitais, é o seguinte, houve uma reunião, hoje é sexta-feira, houve uma reunião quarta-feira, dos 4 grandes hospitais contratualizados, né? Filantrópicos. A saber, Santa Casa, Beneficência, Plantadores de Cana e Álvaro Alvim. E eles parece que estão em situação. A Santa Casa está há um tempo sem pagar médicos, foi até alvo de matéria de Cristiano, o Ministério Público está investigando e tal, entrou na jogada. Os hospitais estão em condições financeiras ruins, todos eles, né? E fizeram uma reunião ontem e lembraram de uma dívida, porque desde o governo Arnaldo Viana, que é um médico, na época Auro dos Reuters, ele passou a pagar uma complementação além da tabela SUS. Né? Isso vem desde lá dos anos 90. Mocaiber e tal. Enquanto teve royalties, abundância para pagar, foi tudo bem. No final do governo Rosinha, quando cai o preço do barril de petróleo, isso começa a atrasar. Né? Atrasa no final do governo Rosinha, atrasa no governo Rafael. Então essa dívida de 100 milhões é referente não ao governo Vladimir, mas à dívida deixada pelos governos Rosinha e Rafael. Logicamente que a pessoa jurídica é a prefeitura, não importa quem seja o prefeito. Né? E essa discussão está judicializada. O que está havendo de novo agora? O que os hospitais estão reclamando? Porque o governo Vladimir está retomando serviços que estavam com os contratualizados. Sobretudo pediatria, com a Clínica da Criança e com o PU da Cidade Marinho. E também algumas coisas em relação à ortopedia também, que ele está... O que acontece hoje? Você entra com alguém aqui, Deus me livre que isso aconteça, cai e quebra a perna aqui na escada. Você vai ter que dar entrada no Ferreira Machado, que é a emergência. O ortopedista vai, a sua cirurgia é eletiva, ela não é de urgência. Ah, não, tá bom. Você vai e encaminha para a Santa Casa, chopera na Santa Casa. O cara recebe, como pelo Ferreira Machado, recebe pela Santa Casa também. Então é uma duplicidade. Então são coisas que estão sendo ajustadas, né? Isso tem gerado reações, né? E serviço que tá. O outro serviço, além de pediatria, é de controle da Covid. Que ficou, desde a pandemia, ficou no Beneficência e o governo está retomando o serviço. Então, logicamente que se você tem um serviço e você perde aquele serviço, você vai chiar. Então, essa dívida para trás, ela existe realmente. E é aquela coisa, os insumos estão aumentando muito, a situação dos hospitais é muito complicada. O que está acontecendo na Santa Casa pode ser que aconteça também no Álvaro Alvim, na Beneficência e no Plantadores. E é uma situação muito grave, né? Mas vamos à pauta do dia. E sem esses hospitais, não creio que a prefeitura consiga dar conta das demandas. E é pauta para um programa inteiro e olha lá. É porque eles atendem pelo SUS, né? Não sei, eu não tenho. É difícil, mas certamente o Campos estaria numa situação muito delicada esses 4 hospitais, né? Inclusive, o Álvaro Alvim é hospital escola, é bom se lembrar, né? É para a formação dos médicos. Mas, enfim, esperemos que chegue a um consenso, né? Poder público e hospitais. Sim. Mas nessa torcida. Bom, vamos lá. Você que é o católico praticante aqui da bancada. Da bancada. Eu já falei um pouco da história da eleição do Jorge Mário Bergoglio, que escolheu o nome de Francisco. Ele era jesuíta. Para nós brasileiros, os jesuítas extremamente importantes, né? Nós conhecemos bem, né? Os jesuítas, dentre eles alguns nomes de cidade, por exemplo, o Anchieta aqui no Espírito Santo, São Paulo mesmo. Os uruguaios também conhecem bem. Também. Sacramento. Não é? Então, assim, ele era jesuíta. E ele tinha uma outra característica também, a habilidade, ele era da Companhia de Jesus, que é uma espécie de uma parte da igreja que cuida exatamente desses fiéis, de buscar novos fiéis, de voltar
a prática com os fiéis antigos, enfim, de trazer, né, o público da Igreja Católica para a igreja de volta e também os novos. O que aconteceu nos últimos anos, que a gente acompanha, últimas décadas aí, o afastamento de alguns e o surgimento de outras religiões. Eu quero perguntar aos senhores, e vou começar com o Dom Roberto, só aqui pela ordem aqui do bom dia, dos legados importantes que o Papa Francisco conseguiu fazer. Gostaria que vocês elencassem aos olhos da igreja o que de fato foi mais importante. Tem uma frase que ele fala, quando ele estava dando uma entrevista e perguntado sobre essa questão de gays, e ele disse: se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Eu começo com o senhor, Dom Roberto, por favor. Bom, quando renunciou o Papa Bento XVI, nas congregações, ele teve um famoso discurso, que foi um pouco o programa dele, dizendo que a igreja era autocentrada, que tinha que ficar numa posição de uma igreja em saída. E ele foi o grande relator da 5ª Conferência da América Latina de Aparecida. Inclusive, a sua primeira encíclica, Evangelii Gaudium, ele coloca a necessidade de evangelizar, a alegria de evangelizar, Evangelii Gaudium. Não só foi a encíclica programática, mas um paradigma, colocar a igreja de portas abertas, em posição de diálogo e para uma igreja missionária. Esse é o grande legado e é o programa dele. Agora, tem desdobramentos, claro. Outros desdobramentos que dizem respeito à família, Amoris Laetitia, desdobramentos que dizem respeito à criação, Laudato Si, desdobramentos que dizem respeito também justamente a Fratelli Tutti, a paz, que ele, vejam, um legado de trabalhar, digamos, o encontro, a cultura do encontro. Ele conseguiu colocar na mesa o presidente dos Estados Unidos, o anterior a Biden, Anterior a Biden foi Trump, não. Obama e Raul Castro. Conseguiu colocar o presidente de Israel e da autoridade palestina. Conseguiu colocar o presidente Santos, o representante das Farc, para chegar a um acordo de desarmamento. Na Colômbia. Então, fora às vezes que também interveio no sentido de rezar pela Ucrânia, que ainda não está, a oração, e outros momentos assim de aliviar a tensão, não é? Evitar. Porque para ele a guerra é sempre um desastre, é uma derrota. Não, Roberto, as últimas palavras do Papa, ele vai morrer no início da manhã de segunda, ele apareceu no domingo de Páscoa, e as últimas palavras dele foram pela paz em Gaza. Em Gaza, a faixa de Gaza. Sim, lembrando e morre que horas depois disso. Todos os dias, às 19 horas, ele falava com o pároco de Gaza, o pároco católico, para ver como estava a situação. E fora também a grande causa dos migrantes. Numa Europa que rejeitava o migrante, ele foi uma das vozes escassas de defender o migrante. Dom Fernando? Então, uma foto bem emblemática que apareceu, porque o Papa procurou a paz quando estava vivo e depois de morto também. Agora, no sepultamento dele, numa sala lá do Vaticano, 2 cadeiras assim, conversando, Zelensky e Trump. Muito bonita aquela foto, os dois conversando, quer dizer, até o Papa, no seu velório, estava promovendo a paz. Então, isso aí conta muito. Agora, os jesuítas sabem como eles são missionários, né? E o Papa é jesuíta, que é Companhia de Jesus, o nome, né? Fundada por Santo Inácio de Loyola, para missões. Então, eram os grandes missionários.
São Francisco Xavier, por exemplo, que foi o grande missionário das Índias, de Goa e Japão. E também aqui no Brasil, você tem Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta, é o apóstolo do Brasil, fundaram a cidade de São Paulo. Anchieta, por exemplo, participou da fundação do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, e junto com Manuel da Nóbrega fundou a cidade de São Paulo, trabalhou em Salvador, na Bahia, inclusive nos hospitais de lá, andou por esse campo todo e não andava a cavalo, hein? A pé ou de barco. Inclusive passou por aqui, porque ele ia Anchieta até Santos, etc. Então o padre Anchieta é o grande apóstolo do Brasil, né? E os jesuítas, território das missões, do sul do Brasil e da Argentina ali, eles faziam aquelas reduções para conquistar os índios. Aquele filme A Missão, né, com Robert De Niro, espetacular. Jeremy Irons. Não é? Mostra como eles trabalharam nas missões para conquistar os índios. Os jesuítas são muito práticos. Tem até uma piada que contam, né, que estavam rezando o franciscano, um beneditino e um jesuíta. Estavam rezando, cantando, rezando lá na igreja e faltou luz. Aí o franciscano começou a fazer o elogio da noite, a irmã noite, etc. Aí o beneditino continuou a cantar, porque ele sabe tudo de cor. E o dominicano começou a fazer uma pregação sobre a noite da alma, etc. e tal. E os jesuítas foi trocar o fusível. A ciência, né? A trocar o fusível. A porque ciência. Faltou luz, você tem que ver o que Os é. principais cientistas, né? Então eles são também cientistas, etc. Mas é ponto de vista prático, né? Às vezes acusam os jesuítas de não olhar muito para a doutrina, olha mais para a missão. Até os inimigos, né, tem aquela piada, né, que só serve em latim, né? Se com jesuítes, não com jesuítes. Não sei se entenderam, né? Com jesuítes, quer dizer, com jesuítas. Não com jesuítes. Se você vai com jesuítas, você não vai com Jesus. É uma piada para dizer que... E são os inimigos dos jesuítas, é claro. Mas eles são grandes missionários. E é a congregação religiosa que tem mais mártires, por causa dos mártires lá no Japão, na Índia. Eles trabalharam muito e muitos mártires que morreram. Inclusive aqui os 3 mártires do Brasil, do sul do Brasil, que aliás um era paraguaio, né? E eles são mestres nisso, trabalharam nas missões, dedicaram a sua vida pelas missões. E o Papa Francisco, como jesuíta, procurou fazer essa igreja, que Dom Roberto salientou bem, em saída, ou seja, vamos buscar as pessoas que estão fora da igreja, aqueles que não vão ficar só na sacristia ou só na igreja, vamos para fora, vamos buscar, não é trazer essas pessoas, é o espírito da missão, não é? Essa igreja em saída quer dizer isso, ter mais espírito missionário para trazer, conservar, claro, aqueles que já estão dentro, mas buscar aqueles que estão fora. Quanta gente que se afasta da igreja por motivos banais até, não é? Perdeu a fé porque foi desapontado, aí vai até para outras igrejas porque lá foi bem acolhido e recebeu, e depois promessas de riqueza, a teologia da prosperidade. Muita gente se afastou da igreja. É preciso ir atrás, buscar essas ovelhas que se dispersaram, não por convicção, mas por fraqueza às vezes. Então, acho que o grande Papa missionário foi o Papa Francisco. Tem muitas perguntas aqui no grupo de WhatsApp do programa, do qual os senhores fazem parte, lá do Opiniões e do Folha no Ar. Tem várias perguntas aqui também no streaming. Eu vou até propor a gente fazer o máximo possível, Nogueira. Vou abrir com uma minha, mas depois a gente intercalar. Tem muitas perguntas muito interessantes. Eu vou começar com uma minha, que quando eu assim, particularmente, eu fui criado como católico romano, mas não posso dizer que sou católico, ia à missa e tal. Mas eu sou devoto de Francisco de Assis, né? Sempre fui, sempre tive identificação com ele. Eu conheço a história, estive em Assis, conheci a Úmbria, né? Quando ele adota o nome Francisco, para mim, sou devoto de Francisco, ficou muito claro o que estava implícito ali. É o primeiro Francisco. A revelação de Francisco, Cristo aparece para ele com certa minha igreja, Francisco. Para mim ficou muito explícito quase para mim, ele estava adotando a missão de Francisco, né? De tentar consertar a igreja, porque ele pega a igreja num momento muito delicado,
os escândalos do Banco do Vaticano e os escândalos de pedofilia, sobretudo nos Estados Unidos, né? Boston, né? E ele encara isso de frente. Esses dois problemas, como o Nogueira citou aqui, de frente. Com coragem, ao mesmo tempo com humildade, que era um equilíbrio interessante, né? E com outro ingrediente que talvez o distingue de todos os papas anteriores, o bom humor. Ele tinha, o humor dele era uma coisa, né? Muito, muito dele, né? Eu não me lembro de um papa, assim, um papa que brincasse tanto, fizesse tanta... Ele falava da capacidade de rir, né? Que era até um caminho para chegar a Deus. E também com relação ao Francisco, esse nome que ele adota, ele é também um papa que se manifesta sobre as questões ambientais. Ele também inova nisso. Eu queria que os senhores falassem um pouco desse legado e se concordam também com essa visão de que ele, ao adotar o nome Francisco, ele adotou como missão a revelação de Francisco, de tentar consertar coisas que não estavam tão bem assim na igreja. O Francisco de Assis tratou de viver, além, o senhor já disse, com muita propriedade, não é? A reforma da igreja, Eclésia sempre reformanda, e a igreja que queria reformar Francisco era com a reforma interna, uma reforma que parte do coração. Mas em relação às bandeiras que o Francisco de Assis assumiu e que foram assumidas pelo Papa, estão a bandeira dos pobres, a bandeira marrom, exemplificada no seu hábito, a bandeira da paz. Francisco foi aquele que, em tempo de cruzadas, foi abençoar o sultão do Egito. Não é? Ele é a própria saudação franciscana mais conhecida, Pax e Bonum, paz e bem. E também citada a bandeira verde ou azul da criação. Verde das matas, azul da água, a irmã água. Então, certamente sim, o Papa Francisco fez jus a seu nome de Francisco. Houve no começo, quando ele assumiu, uma dúvida, inclusive o Jesus Hortal, que é um jesuíta, dizia, não, deve ser Francisco Borgia. São Francisco, que era missionário, não é? Mas não, ele disse, não, é Francisco de Assis. Então, eu acredito que o franciscanismo do Papa Francisco foi o mais franciscano dos jesuítas. Então, eu acho que foi um pouquinho sugestão do cardeal Dom Cláudio Hilmes. E quando ele foi eleito, não te esqueça dos ele pobres. falou com ela, não se esqueça dos pobres. E eu conversando com o cardeal Hilmes, falei, esses dos pobres quer dizer o quê? Nós? Não, é os pobres mesmo. Então, não se esqueça dos pobres. Eu acho que então ele ficou marcando isso, vamos procurar os pobres. Agora, a reforma de Francisco de Assis foi mais a reforma de cada um, não é? Porque ele começou a viver, desposou a dama pobreza. Vamos viver na pobreza, a reforma dos costumes. Naquele tempo, todo mundo procurava a honra. Ele mesmo, né, era filho de uma família rica e começou a olhar para os pobres, inclusive os principais empregados do pai dele. Por isso mesmo que o pai o botou para fora de casa, por ele ter se dedicado aos empregados da casa, né? Então, acho que esse legado, reformar a igreja, foi nesse sentido, né? Reformar a vida, a pobreza. E por isso que o Papa Francisco usou até procurou se despojar e foi morar no Santa Marta, apesar de ter gastado mais do que se ele morasse no Palácio Apostólico. Mas ele foi morar no Santa Marta, preferiu ser uma vida mais simples. E ele falou que foi morar lá por questão psiquiátrica, porque se ele ficasse lá no palácio, ele ia ficar sozinho, e ali ele ficava rodeado de gente que era até melhor, ele falou. Então, cada papa tem um jeito, né? E a missionaridade e o cuidado dos pobres foi a marca do Papa Francisco. Claro que cada papa tem um jeito. Já tivemos papa de tudo quanto é tipo, né? Papa Júlio II, que andava de armadura, montado a cavalo, e todos os tipos, né? Tivemos papas guerreiros, né? Papa ele mesmo, Júlio II, sim. O grande mecenas de Michelangelo, sim, né? Sim. Então ele foi... Então houve papas mundanos, houve papas papas monges, papas... Isso teve todo tipo, né, de papas que já teve, né? Eu quando estava em Roma na época do conclave, não esse agora, o outro, o cardeal Castilhão conversando comigo, falou assim, olha, pelo que eu conheço dos cardeais, São Pedro
não teria a menor chance de ser eleito. Porque São Pedro era uma pessoa simples, só falava uma língua e espontâneo. Dava uns fora de vez em quando, não é? Era temperamental, acabou negando Jesus de medo. Então, mas ele foi escolhido para ser a pedra. E o Papa é sucessor de São Pedro. Ou seja, São Pedro, que tinha a pedra é Cristo, e Pedro é a segunda pedra, vamos dizer assim, a pedra. São Pedro é Pedro por causa de Cristo. Apesar das fraquezas humanas, das dificuldades dele, mas ele foi escolhido para ser o Papa. Tu és Pedro sobre esta pedra. E o Papa é sucessor de São Pedro. Então tem que olhar isso, né? O Papa não é um santo que resolve tudo. Ele também tem seus problemas, né? Suas dificuldades, porque quem sustenta a igreja é Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem aqui vários comentários aqui. O Henrique da Hora aqui no stream lembra que é verdade, João 23 também era conhecido pelo bom humor, né? O Papa Concílio Vaticano II. Ele coloca aqui, seu assessor pessoal, perdão, Guido Gusso ainda é vivo. Encontrou-se com o Papa Francisco e relata suas traquinagens. A que mais gosto é quando é apresentado a uma comunidade de freiras que se anunciam como irmãs de São José e ele comenta que estão conservadas. É João 23. Tem também aqui tem vários comentários. A gente precisa. O Luiz Carlos Duarte Peçanha coloca aqui, do ponto de vista teológico, penso que o Papa Francisco foi uma ponte exegética para contextualizar e aplicar a teoria do Novo Testamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Os senhores concordam com isso? Sim, sim. Claro, bom, todos os papas, né? E acredito que não só, todos os santos também. O amor ao próximo é a norma áurea, é o básico para seguir a Jesus Cristo. Um Deus que se apresenta como um Deus amor, por São João, amar, onde está todo o fundamento da revelação do próprio Pai, não é? No Filho. É a marca de Jesus, porque Jesus falou, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou até o fim, até morrer por nós, né? Então, essa é a marca do cristão. Tem aqui uma pergunta também em relação ao legado, feita no grupo, pelo Roberto Dutra, que é católico, está praticante, e inclusive eu estava conversando com ele, está na Europa fazendo pós-doc, e ele se reaproximou do catolicismo na prática, né? Sim, sim. Na frequência lá na Alemanha. Fazendo pós-doc em Hummels, na Alemanha. Mas ele traz a pergunta aqui para vocês, sociólogo, professor da UENF, né? Sim. Primeiro, muito obrigado aos nossos bispos por mais essa conversa, pelo testemunho de comunhão que dão pela Igreja Católica. Acho que tanto eu quanto o Nogueira, Beto, que o programa a gente endossa aqui o Roberto nesse ponto. Minha pergunta é sobre os legados de Bento XVI e Francisco e seu significado para o futuro da Igreja. A meu ver, em razão de uma politização danosa, cria-se um antagonismo entre os dois que esconde a possibilidade frutífera de combinação. A ênfase de Bento na doutrina, sua valorização da liturgia e do aprofundamento subjetivo e objetivo da fé não precisa negar nem ser negado pela ênfase de Francisco na prática da vida cristã como um momento central da Igreja. Momento inspirado pelo sacrifício da missa que visa levar a boa nova aos que mais sofrem e menos têm esperança. Nunca vi Francisco negar a visão de Bento para afirmar a sua. Então, nesse sentido, o que os dois últimos papas deixam de bom que o próximo poderia combinar, obviamente sabendo que o novo papa terá sua personalidade, estilo e sugestão de para onde caminhar, acho que ele quer dizer que a visão de Bento e de Francisco não são, embora diferentes, elas são complementares, e se isso podia ser um legado para o novo Papa. Eles são dois papas do Concílio Vaticano II. O Papa Bento XVI foi relator, teólogo. Ele é realmente, o Francisco é um Papa do Vaticano II, então há toda uma posição convergente dos dois papas, que um tenha se voltado mais à liturgia, sim, mas
ele não descuidou para nada o diálogo interreligioso. Eu me lembro o diálogo com Habermas, Bento XVI Habermas, o representante do neomarxismo, tratando de ver valores comuns para fundamentar os direitos humanos. Então, a abertura... E o Habermas era ateu, né? Exato. Ver um antagonismo entre os dois? Não. Inclusive o filme que foi feito justamente tendo como protagonistas o Papa Bento XVI e o Papa Francisco mostram a amizade que existiu entre os dois. Dois papas. Dois papas, exatamente. Fernando Meirelles, diretor brasileiro. Foi muito bom mostrando a sensibilidade que Bento XVI tinha em relação ao Papa Francisco, o carinho que tinham os dois. E, inclusive, mostraram uma vez que estavam torcendo um pelo Brasil. Não, um pela Argentina e outro pela Alemanha. Termina o filme assim. Termina o filme assim, exatamente. Eu acho que essa complementariedade que salienta aí o professor, é isso mesmo, né? Os dois se completavam, né? Não eram antagônicos. Um completava o outro e completou, né? Eu acho que são duas faces da mesma moeda, é o cristianismo, né? Talvez o Bento, a gente pode salientar mais a solidez na doutrina, a liturgia, tudo isso, e o Papa Francisco mais a missionariedade, trabalhar para as missões, para conquistas. Mas os senhores pensam que o equilíbrio dos dois pode ser um legado ao novo Papa? Eu acho que sim, o próximo Claro. Papa tem que olhar os dois, né? É uma caminhada, a igreja sempre se constrói a partir dos outros. Ninguém inventa a roda. O magistério cresce, evolui. Tudo que, por exemplo, o Papa Francisco teve a Caritas in Veritate, que fala muito da criação também. Na Caritas in Veritate, por exemplo, o Papa Bento diz: da maneira que tratamos o corpo, nosso corpo, vamos tratar a criação. Da maneira que tratarmos a criação, vamos tratar o nosso corpo também. É dizer, houve uma evolução da doutrina social também com Bento XVI. Eu acho que essa complementariedade é muito importante. Não pode ser como na política, às vezes, né? Só porque o outro fez, eu não faço aqui. O fulano votou no outro lá, então nessa rua eu não passo, asfalto, eu não vou asfaltar porque o outro votou. Isso é um absurdo. Ou não concluo a obra. Eu não concluo a obra porque isso foi o outro que começou. Isso nós sabemos, em Campos nós temos exemplos disso, né? Então não tem cabimento. Eu acho que um tem que completar o outro, né? Antes da ter a ponte que foi aberta agora, a integração, nós tínhamos os pilares da outra ponte que foram deixados. Na desintegração. Porque foi o outro que fez. Ninguém quer quer elogiar o outro. Pelo contrário, eu acho que se houvesse essa complementariedade na política, seria ótimo, velho. Vamos continuar o que o outro fez. Desculpa, você sabe por que a Avenida São Fidélis, lá na pecuária, é dupla? É mão dupla? Não é porque tem espaço, é porque ela é uma continuação da 28 de março. E não concluiu. A ponte Alaí Ferreira, que foi feita por Mocai, precisa desapropriar uma parte ali para ela ligar direto, acabar com aquela esquina que os caminhões têm que dobrar ali, aquelas carretas. Também é outro exemplo que precisa ser concluído para ter efetividade. Eu estava vendo os bispos falarem, Roberto levantou, né, e os bispos responderam sobre a questão da complementaridade. Me lembrou muito, uma vez perguntaram a Isaac Newton, como é que ele conseguiu enxergar tão longe. Inércia, todas as leis da ótica, né, gravidade. Ele falou, foi fácil. Apoiei-me no ombro de gigantes. Exato. Apoio no... Ainda chegaremos lá. Gente, são 7h51 e sobre o Brasil, né, recebemos aqui. Ele não foi à Argentina, né? Não, depois de Papa, ele não voltou à Argentina, né? Mas ele veio ao Brasil e aí foi Camarote que perguntou, ele estava entrevistando com ele da Globo News. Alexandre Magno, depois que sai da Grécia, nunca volta à Grécia e ele nunca volta à Argentina. Interessante isso. Por diferentes razões, né? Mas parece uma coisa, são dois grandes homens, né, que tem essa peculiaridade, é diferente. Eu perguntei ao pároco lá da Catedral de Buenos Aires, que é muito amigo dele, inclusive sucedeu ali na Catedral de Buenos Aires, é muito amigo do Bergoglio. Eu falei, escuta, por que o Papa não voltou aqui? Ele falou assim, olha, ele não voltou porque tudo aqui na Argentina vira política.
Qualquer palavrinha que ele falasse, se ele viesse aqui, ia ser um banzé. Uma divisão. Então, melhor ele não ir, porque tudo vai virar guerra política. Exatamente. Tempos. E mas sobre o Brasil, aí veio aquela pergunta clássica, né? Pelé ou Maradona? Aí ele falou, isso aí tá bem resolvido. E aí respondeu e tal. E sobre a parte religiosa, ele falou, e o bispo é argentino, mas Deus é brasileiro. Então tá tudo resolvido com relação a essa escolha aí de... Eu posso fazer só mais uma pergunta? Por favor, vamos lá. Entraram para metáfora Cristiano do futebol. viajou, deixa ele... Era metáfora do futebol e ele era torcedor fanático do São Lourenço, São Lourenço né? de Almagro. Adorava operário. Adorava futebol. Eu fiquei assim, com a sensação... Aí é questão bairrista mesmo. Todos aqui somos sul-americanos, né? Brasileiro, uruguaio. Eu fiquei com a sensação, vendo a repercussão da morte dele no mundo todo, entre os cristãos, entre os não cristãos, uma coisa assim, espraiou para além do catolicismo e do cristianismo, uma coisa universal. Com a mesma sensação, depois que Messi fez o que fez na última Copa. E orgulho, porque é um sul-americano mostrando o quão grande pode ser para o mundo, numa posição de muita preeminência mundial. Lógico que guardado as proporções devidas, não estou querendo fazer nenhuma analogia mundana do futebol com o papado. Mas os senhores, enquanto sul-americanos, os senhores se sentiram representados e ficaram com orgulho de Francisco, do legado dele? Eu, particularmente, sim. Ele foi o primeiro Papa latino-americano e ele soube, sem ser também bairrista, não é? Mas levou toda aquela reflexão de Aparecida para a Igreja Universal. Essa ideia da necessidade de uma iniciação à vida cristã, essa ideia de uma evangelização mais profunda e justamente uma igreja em saída, mas que guardasse a comunhão sinodal. O sínodo foi também a grande pedagogia do Papa Francisco. Escutar e que todo mundo participasse na igreja. Uma igreja onde cabem todos. Eu acho que uma coisa emblemática foi a morte, o velório do Papa. 120 chefes de estados que vieram. Ali que tinha gente até de briga, né? Tava o Zelensky, o Trump, o pessoal dos países árabes, todo mundo ali no velório do Papa. Então, eu acho que isso aí mostra a força da igreja, né? A força da personalidade do Papa como tal, independente de ser Bergoglio, ser Bento XVI, é a força do Papa como tal, como atrai essas pessoas e vão lá. E o mesmo aconteceu na morte de João Paulo II. João Paulo II estava ali, autoridade palestina, estava todo mundo junto ali. Então mostra a força da igreja, né? Como eles estão juntos. Não teve briga no velório, teve ali união. E acho que é essa influência da igreja como tal, independente. Eu lembro quando ele foi eleito, eu disse, o Papa é argentino. O Papa não é mais argentino, ele é Papa da igreja toda. Então, esquece isso, esse negócio de argentino, porque o brasileiro tem esse negócio de Rússia com o argentino. Não tem isso mais não. O Papa é Papa para a igreja toda. Mas até nesse ponto, eu acho que tanto o Papa Francisco quanto o Messi, acho que eles amenizaram muito a rivalidade Brasil-Argentino. Eu nunca vi brasileiro torcendo para a Argentina em Copa do Mundo, como eu vi agora com o Messi. Um número muito grande. E também acho que muito grande. Eles contribuíram muito para acabar com essa rivalidade. Sim. Ele pegou, de fato, a Luiz lembrou bem a crise na Igreja Católica, que, para muito além de todas aquelas denúncias e tudo, a renúncia do Papa Bento XVI, que eu pesquisei, eu acho que nenhum nunca renunciou, acho que foi a primeira. Não, ou já teve? Foi o segundo? Já teve. Celestino V. Celestino V, o Papa que renunciou. Era franciscano. É um franciscano. Foi em que época? É a Idade Média. Idade Média, depois da Idade Média, porque ele, de fato, porque tinha ficado muitos e muitos anos sem Papa, então ninguém conseguia eleger um candidato que trouxesse unanimidade. Também, aí eu falei assim, vamos buscar um eremita, sabe uma coisa? Um eremita, esse aí com a oração ele vai resolver o negócio. Aí buscaram esse monge lá no eremitério, ele falou, você vai ser o Papa. E ele foi eleito Papa, Celestino V. Só que ele não conseguiu governar, porque não basta a pessoa ser santa,
ele tem que ter capacidade de Prudência, governo. E ele não tinha. 5 meses depois ele renunciou e voltou para o eremitério dele, porque não deu certo. Então, às vezes a pessoa pensa assim, não, o Papa tem que ter, não é só a santidade dele, tem que ter uma capacidade de união muito grande. É o chefe executivo, né? Articulação. É o chefe executivo. Diálogo, Articulação. Então, e é santo, hein? Celestino V é santo. Sim, é santo. Mas aí, o outro foi Bento XVI, que também foi um grande ato de humildade. Ele reconheceu, olha, o Papa hoje tem tantos compromissos, viagens, eu já não me sinto com forças para isso. Então ele renunciou porque ele achava que tinha vir um Papa mais jovem, tinha conta da juventude, que ia acontecer logo depois. Foi um ato de humildade de Bento XVI. O Vaticano é um Estado, né? O Papa é chefe desse Estado, né? Vaticano, É o chefe executivo. Equivale a presidente, a Porque rei, a né? gente já pode falar, mas ele renunciou, vai perder o salário, vai perder... O Papa não tem nada disso, né? É mais abacaxi do que outra coisa, né? Ele tem que resolver muitos problemas, é uma missão. Então, para ele achava que outro seria mais capaz e pronto. Diferente das políticas hoje, cada um quer ser na frente do outro, cada um quer ser... Não tem nada disso. Bom, 7h58, vamos fazer uma pausa rápida e a gente volta a seguir aqui conversando com os bispos de Campos, essa peculiaridade fantástica que Campos tem, né? 2 bispos maravilhosos, o Dom Roberto. E da mesma igreja. Isso aqui é interessante. Em comunhão. E em comunhão. Em tempos, aqueles difíceis já passaram, né? Graças a Deus. Aí tem o tênis, o sapato, tem o adoçante, sem adoçante. Vamos pular essa parte da adoção. Igual o Papa, era importante o sapato. Essa parte sim, bom. Aliás, sobre o sínodo, ele trouxe, porque o sínodo é a reunião dos bispos, né, de todo mundo, reúne para ouvir a parte de fora da igreja. Só que ele conseguiu trazer os leigos e mulheres. Não me lembro também de leigos e mulheres no sínodo. Bom, 7h59, vamos rápido ao intervalo, a gente volta a seguir com o Dom Roberto Ferreira Paz e o Dom Fernando Rifan, com a Luiz Abreu Barbosa aqui nesta bancada de hoje. Você que nos acompanha e interage aí pelo Face, YouTube, Instagram, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem uma dica boa agora da Nauta XP, hein? Para você investir bem o seu dinheiro. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.